Vamos pensar um pouco sobre o chamado de Deus. Não há maior bênção, não há maior gozo espiritual do que sentir-se que está no centro da vontade de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Não é verdade? Há uma paz, há uma sensação de bem-estar quando sentimos que estamos, sim, no centro da vontade de Deus para as nossas vidas. É uma coisa incrível. Sentimos um gozo sempre que aceitamos o chamado de Deus e estamos seguindo este chamado para as nossas vidas. Moisés esperou o chamado de Deus por 80 anos e finalmente o chamado chegou. Sem dúvida, não foi quando ele queria, não foi como ele havia imaginado, mas chegou, finalmente. Pensando no chamado de Deus, eu entendo e vejo nos meus estudos das Escrituras que há o chamado de Deus podemos dividir em duas partes. Há um chamado de Deus que podemos dizer que é o chamado geral de Deus. É o chamado para todos nós. Todo cristão. E depois há um chamado específico que Deus tem de vez em quando para alguns. Neste caso, na vida de Moisés. No caso de Moisés, o chamado de Deus foi: vá, liberte o meu povo. Podemos chamar o chamado de Deus, podemos dizer que o chamado de Deus, outra frase para descrever o chamado de Deus, seria a via dolorosa. Porque junto com a bênção, vem também sacrifício. Às vezes, num nível não conhecido antes. Paulo descobriu a parte do sacrifício do chamado de Deus. Estevão também descobriu a parte do sofrimento do chamado de Deus. E, logicamente, o maior exemplo de todos foi o próprio Jesus, que sofreu tanto para cumprir o seu chamado, o chamado do Senhor. Mas, como eu acabo de mencionar, há um chamado geral, há um chamado específico. Poucos são aqueles que recebem um chamado específico. Quer dizer, um chamado como Moisés, que disse: vá, liberte o meu povo. Todo cristão recebe o chamado geral. O que? Seja sal, seja fermento, seja luz, seja um pouco do aroma de Cristo. Tudo isso, todos nós, Deus nos chama. Seja transformado na imagem de Cristo dia após dia. Pense nas coisas do alto, onde Cristo está, não nas coisas que estão aqui na terra. Seu corpo é um templo um santuário do Espírito Santo. Todas essas coisas fazem parte do nosso chamado geral. Deus nos chama a todos. Cresça no conhecimento e na graça do Senhor. Deseja ardentemente a palavra do Senhor como um recém-nascido deseja o leite materno. E assim podemos continuar falando, pensando sobre o chamado geral do nosso Senhor a todos nós. E assim não vamos ficar frustrados, pensando: puxa, estou aqui esperando. E vamos falar um pouco mais sobre isso depois, mas muita gente passa quase toda a vida pensando: uau, estou esperando o chamado de Deus. Ele não me chama. Como ele chamou Moisés na sarça, que não se consumia nas chamas. Mas é porque são dois tipos de chamado. Geral, para todos nós. E específico para algumas poucas pessoas em toda a história humana, na realidade. Agora, a missão do líder, outro ponto importante, nestes pontas de bala, nestas peças do quebra-cabeça que estamos
construindo. Não é? A missão do líder nunca se restringe somente ao próprio líder. Nossa missão pessoal sempre visa algo maior do que nós mesmos. Visa os nossos irmãos e a comunidade cristã em geral. Por isso a Bíblia nos chama mais uma vez de luz, de sal, de fermento, do aroma de Cristo. A nossa influência é abrangente. Moisés liderou uma comunidade de milhões de pessoas. Jonas levou sua mensagem a 120 mil ninivitas. Esther salvou toda a sua nação do extermínio no cativeiro da Pérsia. Jesus salvou o mundo inteiro, como nos diz a Bíblia. Deus também tem um mundo esperando para cada um de nós. Agora, o seu mundo, o meu mundo, inclui as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, os conhecidos em geral. Este é o nosso mundo, preparado por Deus para cada um de nós. Nunca subestime o poder de Deus para trabalhar na sua vida e para ajudar na transformação da vida de outros. Paulo escreve em Efésios 3, versículo 20 e 21, palavras tão bem conhecidas. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nota aqui o que diz, aquele que se refere ao nosso Deus, Ele é o que? Capaz. Ele é capaz de fazer. Ele é capaz de fazer mais. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que podemos pedir ou até pensar. E tudo isso de acordo com seu poder, não é nosso poder, mas é o poder dele que atua em nós. Então, nunca devemos subestimar o poder do nosso Deus para fazer grandes coisas para sua glória e sua honra. A sarça em chamas foi o momento quando Moisés finalmente, depois de 80 anos, achou o significado de sua vida. Pense nos extremos que ele havia experimentado desde o seu nascimento. As dúvidas, as perguntas, o mistério, o sentimento de decepção, de desânimo, de rejeição. Quantas vezes Moisés não deve ter perguntado: por que tenho passado por tudo isso? Senhor, não entendo. Eu não entendo o seu plano para a minha vida. Não faz sentido. Como é que o Senhor pode fazer alguma coisa que presta desta vida minha tão quebrada? Naquele momento do chamado de Deus, quando Moisés via a sarça em chamas, foi o momento quando o ponto de interrogação se transformou em ponto de exclamação para Moisés. Finalmente, ele podia dizer: ah, agora eu entendo, agora eu sei, agora tudo isso faz sentido, mesmo ele não se sentindo qualificado para responder ao chamado de Deus, ele podia ver, porque Deus havia deixado todo este tempo passar e qual era o plano de Deus. Esses momentos também acontecem em nossas vidas. Algumas vezes, não muitas vezes. Mas são momentos inesperados, momentos surpreendentes, momentos quando Deus revela sua vontade e nos fala de acordo em oração,
na palavra de forma clara e inconfundível. Quer dizer, sentimos claramente o que o Senhor quer de nós. Entendemos perfeitamente o que Ele está esperando de nós. E são momentos que formam a peça central do quebra-cabeça que é a nossa vida. Eu me lembro exatamente o dia e a hora, o momento, quando o Senhor trouxe alguns irmãos missionários do Brasil aos Estados Unidos. Era um jovem solteiro me formando ainda em estudos bíblicos, e eles começaram a falar sobre este país grandioso, maravilhoso, tão receptivo, chamado Brasil. O Senhor abriu o meu coração. Como Ele fez isso? Não sei. Pergunta para Lídia. Diz, quando Paulo começou a pregar, Lídia estava lá e o Senhor abriu o coração dela para que ela prestasse atenção às palavras de Paulo. De alguma forma, Ele abriu o meu coração naquele momento. E até hoje, mais de 50 anos depois, eu continuo com esta dedicação, este amor, este carinho, este propósito de servir os meus irmãos em Cristo Jesus aqui no Brasil, em especial. E a mesma coisa na sua vida. De repente, tudo faz sentido. O mistério se revela. A dúvida desaparece. Temos estes momentos. Devemos aproveitá-los. Em Atos 17, 24 a 26, lemos as seguintes palavras. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, o Senhor dos céus e da terra, e que não habita em santuários feitos por mãos humanas, Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Essas palavras, esses versículos, falam exatamente aquilo que estamos falando. Deus criou este mundo. E Ele criou cada um de nós. E Ele nos criou exatamente para viver neste tempo, neste momento, neste lugar que estamos. Não foi por acaso. Não estamos aqui, não somos acidentes cósmicos. Deus nos criou com esta razão, com este propósito. Então, devemos corresponder ao seu chamado. Salmo 139, versículos 13 a 16, também fala mais ou menos sobre a mesma coisa. O salmista diz, Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, temos um propósito. O nosso Deus nos criou. Todos os dias das nossas vidas já estavam escritos no livro de Deus. O importante é que nós aceitemos seu chamado e vivamos de acordo com este chamado. Quando Deus chamou Moisés, de repente Moisés tinha um grande desafio. Abraçar ou fugir? Quer dizer, abraçar o chamado de Deus ou fugir da chamada de Deus. Deus chama, mas o homem decide aceitar ou não aceitar.
A vida de Moisés não havia sido como ele imaginava. Durante 80 anos, Deus havia ficado em silêncio. De repente, Deus decidiu agir de forma poderosa, inesperada e inconfundível. Quer dizer, ele agiu na hora certa, na plenitude dos tempos, como diz em outras passagens. Mas veio, sem dúvida, a pergunta na mente de Moisés: aceito ou rejeito o chamado do Senhor? É bem possível que Moisés já havia desistido de seu sonho original de libertar o povo, seu povo, da escravidão. Ele fez todo tipo de desculpa para não ir, para não aceitar este chamado de Deus. Quem sou eu? Ele perguntou. Mande alguém qualificado, por favor, qualquer um, menos eu. Às vezes nós também passamos anos e anos pedindo, suplicando que o nosso Deus nos revele a sua vontade, que Ele nos use em seu serviço de alguma forma muito especial. E quando Ele finalmente revela a nossa missão, reagimos como Moisés. Essa, Senhor, não é o que eu estava pensando. Não é o que eu imaginava. Por favor, Senhor, mande outro. Eu não sou qualificado para isso. Por favor, qualquer outro, menos eu. Agora, por que Moisés estava tão relutante em aceitar este chamado do Senhor? Eu acho que temos que usar a nossa imaginação. A Bíblia não nos diz, mas a vida dele não era tão diferente que a nossa nesse sentido. Talvez ele já estava pensando, com 80 anos de idade, eu já sou velho demais. O trem já saiu da estação. Já sou velho demais. Ou, como já mencionamos, não sou qualificado. Este desafio é grande demais. Já não posso. Ou, talvez ele estava até um pouco zangado com Deus. Quando eu tinha juventude, influência, garra e a vontade, o Senhor não me queria. Agora me quer. Agora que sou velho, acabado. Ou talvez ele estava pensando na sua própria vida, naquele momento. Finalmente, Senhor, eu tenho a minha vidinha, minha esposa, meus filhos, minha família, o meu pedacinho de chão, um pequeno rebanho de ovelhas. É humilde, mas é minha. Não quero perder o pouco que eu tenho. Todas essas são respostas possíveis de Moisés, e são respostas às vezes que nós também não oferecemos. Desculpas, não são razões, são desculpas que fazemos para não aceitar a vontade de Deus. Abraçar o chamado de Deus sempre requer sacrifício. E temos que observar que o chamado de Deus sempre é muito maior e vai muito além do que tudo que imaginamos. O desafio de Deus sempre é maior e além de tudo que podemos pensar ou imaginar. Do ponto de vista humano, de fato, no caso de Moisés, ele não estava qualificado, ele não estava preparado para aquilo. Sem embargo, foi Deus que estava o chamando. Não é o tamanho da montanha que Deus nos chama para subir que importa, mas sim o poder e a vontade de Deus que importa. Deus sempre tem preferido agir por meio da fraqueza humana. Pessoas que não são qualificadas. O próprio Paulo diz em 2 Coríntios 12, de 7 a 8, que ele estava com espinho na carne que o incomodava e prejudicava. Ele orou 3 vezes ao Senhor, pedindo que o Senhor tirasse, e veio a resposta do Senhor: a minha graça é suficiente. Paulo aceitou esta resposta do Senhor. Ele disse: então, se o Senhor vai agir por meio da minha debilidade, da minha fraqueza humana, então, tudo bem.
Eu vou gloriar neste fato. Vou gloriar nas minhas debilidades, não na minha força. Deus sempre tem agido e preferido agir por meio da fraqueza humana. Seu desafio sempre nos parece impossível e às vezes até absurdo. Você lembra o caso de Cristo e Pedro, quando os apóstolos estavam no barco no meio do mar da Galileia, bateu uma tempestade sobre eles e o barco estava quase afundando e veio o Senhor andando sobre as águas. Qual foi o chamado de Jesus, o convite de Jesus naquele momento? Pedro disse, Senhor, se és tu, me chamas. E qual foi a resposta de Jesus? Vem, desça do barco. Parece uma coisa incrível, não é? Mas naquele momento, foi o desafio que Jesus deu a Pedro. E aceitar este chamado, o chamado do nosso Senhor, sempre requer confiança absoluta em Deus, como foi no caso de Pedro. Ele tinha que confiar cegamente em Cristo Jesus. Em Romanos 4, 28 a 31, Paulo escreve, Abraão, contra toda esperança, e na esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Esta é uma boa definição de fé que devemos ter para responder e aceitar o chamado do nosso Deus, que Ele é plenamente convencido e é poderoso para cumprir o que havia prometido, o que Deus havia prometido. Vamos continuar pensando um pouco sobre o chamado de Deus. Um outro aspecto de seu chamado. Pode ser chamado geral, pode ser chamado individual, como mencionei um pouco antes em nossas lições. Mas esse chamado de Deus, às vezes, quer dizer ficar. Às vezes, quer dizer ir. O chamado de Deus é individual e peculiar a cada circunstância de cada pessoa. Por exemplo, no caso de Moisés, o chamado de Deus era volte ao Egito, liberte o meu povo da escravidão. Mas, no caso de Abraão, o seu chamado foi deixe a sua família, deixe a sua parentela e vá para um lugar, uma terra que eu lhe mostrarei depois. No caso da grande rainha Esther, seu chamado era ficar, como seu primo Mardoqueu disse, quem sabe se não foi para um momento assim que você chegou à posição de rainha. No caso do endemoniado, chamado Legião, no livro de Lucas, o chamado de Jesus era ficar, volte para sua casa, conte o quanto que Deus lhe fez. Para os apóstolos, o chamado de Jesus era vão pelo mundo inteiro. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Atos 1, versículo 8. Quer dizer, o que estou dizendo é que cada caso é um caso. Tudo depende da vontade do Senhor naquele momento para aquela pessoa. Pode ser ir, pode ser ficar, pode ser
o que o Senhor decidir. Agora, vamos pensar um pouco sobre o recém-convertido. O recém-convertido olha para o líder espiritual para muitas coisas. Principalmente ele olha para o seu líder espiritual para descobrir como Deus é. Os israelitas, por exemplo, olhavam para Moisés para entender melhor como Deus pensava, o que Deus queria, o que ele exigia, como viver para agradá-lo. Cristãos também olham primeiro para Cristo, não é? Olhem primeiro para Cristo, mas também olham para seus líderes espirituais, para saber como Deus pensa, como Ele relaciona, como Ele age, como Ele juzga, etc. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, o escritor diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Por isso olhamos primeiramente a Cristo. Ele é a expressão exata de tudo que Deus é. E absolutamente nada do que Ele não é. Podemos ver uma imagem perfeita, 100%, que não falta nada do nosso Deus na pessoa de Jesus. Mas quem segue a Jesus e que faz parte da liderança espiritual do povo de Deus, também reflete, parcialmente pelo menos, esta mesma imagem. E por isso Paulo podia dizer em 1 Coríntios 11, versículo 1, escrevendo aos Coríntios, as seguintes palavras: tornem-se meus imitadores, como eu ou sou de Cristo. Então, seguimos em primeiro lugar Cristo, mas também olhamos aos nossos líderes espirituais para descobrir como Deus é, como Ele relaciona, como Ele age, o que Ele espera de nós, etc. A visão de Deus do novo convertido, muitas vezes, pode ser até uma visão distorcida. Talvez esta pessoa recém-convertida a Cristo, começando sua vida nova em Cristo, tenha ainda uma visão de um Deus indiferente, de um Deus longe, distante, de um Deus incompreensível, de um Deus cruel, de um Deus vingativo. O papel do líder espiritual é ajudá-lo a criar uma nova visão. Uma visão correta, bíblica, de como é o nosso Deus, nosso Criador. Deus, sim, é um Deus santo, justo, castigará o pecado. Mas também, Ele é o Deus Criador de amor, de compaixão, de misericórdia. Ele é o Deus que está perto e não longe. Ele é o Deus que é bondoso. Ele nos ama tanto que nos permite chamá-lo Pai amado, Abba, como diz em Romanos 8, versículo 15, e em outras passagens também do Novo Testamento. Então, o líder espiritual deve ajudar o novo convertido a definir quem é Deus e como posso viver esta nova vida em Cristo para servir ao meu Deus. Muito importante, muito importante. Outro aspecto interessante e importante. Só Deus sabe e só Deus pode escrever o roteiro das nossas vidas. Talvez você pense que sabe como será o desenrolar do resto de sua vida, mas é quase certo que não. Tiago nos diz em Tiago 4, 13 a 15 as seguintes palavras: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto
ou aquilo. Então, nós não sabemos o que vai passar nem daqui 1 hora, daqui 1 dia, de jeito nenhum. Não sabemos como será o desenrolar das nossas vidas. Só sabemos que o nosso Deus controla, Ele sabe, Ele tem todas as peças deste quebra-cabeça que chamamos a vida. Moisés pensava que ele sabia, certo momento, tão certo estava que até matou uma pessoa no Egito. Mas a verdade é que andar por fé, algo que Moisés tinha que aprender, que nós temos que aprender, nos leva muitas vezes por caminhos que somente o nosso Deus conhece. Em Romanos 11, 33 e 34, Paulo escreve: ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Então, só o nosso Deus sabe como serão as nossas vidas. Abraão nos diz em Hebreus 11, versículo 8, depois de ser chamado por Deus, saiu, embora não soubesse para onde estava indo. É um pouco como o soldado que descobre, só depois de subir no avião, qual será o seu destino e qual será a sua missão. Devemos acolher as palavras de Maria em Lucas 1, versículo 38. Quando ela recebeu a palavra do anjo, do que aconteceria, que ela seria mãe, daria luz ao Cristo, ao Messias, ao ungido, a resposta dela é tão bonita, tão cheia de fé. Ela simplesmente respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Oxalá que todos nós podemos e vamos desenvolver este tipo de fé, simplesmente confiando as nossas vidas ao nosso Senhor.